Capítulo 1. A oficina mecânica do bairro São Vicente, em Santos, exalava o cheiro característico de óleo queimado e graxa misturado ao sal marinho que vinha da praia distante, apenas algumas quadras dali. Leandro Faria limpava as mãos em um pano já escurecido pelo uso, enquanto observava o motor de um Gol antigo, que insistia em falhar. Aos 32 anos, ele conhecia cada peça daquele quebra-cabeça metálico, como conhecia as rugas no rosto da mãe, Dona Célia, que aos 68 anos ainda insistia em fazer suas próprias compras no mercado do bairro, apesar das pernas cansadas. O dia estava quente e abafado, típico de fevereiro no litoral paulista. Leandro ajustou a camisa simples de trabalho e voltou a se concentrar no motor. Havia algo reconfortante naquele trabalho manual, na possibilidade de consertar o que estava quebrado, de devolver funcionalidade a algo que parecia perdido. Era uma metáfora que ele nunca verbalizava, mas que carregava consigo desde que começara a trabalhar ali, ainda adolescente, como ajudante do antigo dono. Seu João havia partido há 5 anos, deixando a oficina para Leandro em testamento. Uma decisão que surpreendeu a todos no bairro, inclusive ao próprio Leandro, mas que fazia sentido para quem conhecia a dedicação do rapaz. Ele transformara aquele espaço em mais do que um negócio. Era um ponto de encontro, um lugar onde vizinhos vinham não apenas para consertar carros, mas para tomar um café, desabafar sobre a vida, pedir conselhos. A campainha da porta tocou e 3 homens entraram rindo alto. Leandro reconheceu o grupo imediatamente. Rodrigo, Marcelo e Tiago trabalhavam em um escritório de contabilidade 2 quadras acima e nos últimos meses haviam começado a frequentar a oficina durante o intervalo do almoço. No início, Leandro gostara da companhia. Eles traziam histórias diferentes, falavam sobre viagens, restaurantes, aplicativos de namoro, um mundo que para ele parecia distante como a própria lua. Mas aos poucos, Leandro percebera que o interesse deles não era genuíno. As perguntas sobre sua vida pessoal vinham sempre acompanhadas de sorrisos que não alcançavam os olhos. As risadas quando ele mencionava que nunca havia usado Instagram ou que sua última viagem fora para a Aparecida do Norte com a mãe há 3 anos. Havia algo de cruel naquela atenção, mas Leandro não era do tipo que confrontava. Preferia ignorar, manter a educação, esperar que se cansassem e seguissem em frente. Rodrigo se aproximou com um sorriso largo demais. Segurava o celular na mão como se fosse um troféu. Leandro, cara, você não vai acreditar. Sabe aquele programa que passa na TV aos sábados, o Encontro dos Corações? Eles estão fazendo uma edição especial, procurando trabalhadores gentis da cidade para participar de um encontro surpresa. E adivinha quem foi selecionado? Leandro ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Eu não me inscrevi em nada disso. Mas a gente inscreveu você, interveio Marcelo, dando um tapinha nas costas de Leandro que quase o desequilibrou. A gente mandou uma mensagem contando como você é gente boa, sempre, ajudando todo mundo aqui no bairro, e eles adoraram a história. Olha só o e-mail que chegou. Tiago mostrou a tela do celular. O design parecia profissional, com o logotipo de um programa que Leandro vagamente reconhecia por ver nos comerciais. A mensagem dizia que ele havia sido escolhido para participar de um encontro especial no próximo sábado, no restaurante Mirante da Orla, um dos lugares mais elegantes da cidade. Uma mulher muito especial o aguardaria às 20 horas. Leandro sentiu uma mistura de desconfiança e algo que não conseguia nomear. Uma pontinha de esperança, talvez. Ou curiosidade. Fazia tanto tempo que algo diferente acontecia em sua vida que ele quase havia esquecido como era essa sensação. Não sei, galera. Isso parece coisa de televisão. Não é para gente como eu. É exatamente para gente como você, insistiu Rodrigo. Gente de verdade, sabe? Não esses mauricinhos que vivem postando foto no Instagram. Eles querem autenticidade. E cara, você merece. Quando foi a última vez que você saiu para jantar com uma mulher bonita? Leandro não respondeu. A verdade é que nunca havia saído para jantar com uma mulher bonita. Nunca havia saído para jantar com mulher alguma, na verdade. Seus relacionamentos, poucos e breves,
haviam sido coisas simples. Uma vizinha que frequentou a oficina por alguns meses até se mudar para São Paulo. Uma conhecida da igreja que a mãe tentou aproximar dele, mas que logo percebeu que não havia química. Leandro não era do tipo que sabia flertar ou fazer promessas grandiosas. Era discreto, tímido até, e aquilo sempre pareceu afastar as possibilidades antes mesmo que elas se concretizassem. Pensa bem, Leandro, continuou Marcelo. É uma oportunidade única. Você vai conhecer alguém legal, jantar em um lugar incrível, tudo pago pelo programa. Mesmo que não dê certo, pelo menos você vai ter uma história para contar. Os três riram novamente, e Leandro percebeu aquele brilho nos olhos deles, aquela excitação que parecia desproporcional à situação. Mas ele também sentiu algo se mexer dentro do peito. Quantas vezes havia passado em frente ao mirante da orla e olhado as luzes douradas refletindo no mar, imaginando como seria estar ali dentro. Quantas noites havia deitado na cama, pensando que talvez existisse alguém no mundo que pudesse gostar dele exatamente como era, sem precisar de grandes gestos ou mudanças drásticas? Tá bom, ele disse finalmente. Mas se for pegadinha, vocês vão ter que consertar os próprios carros daqui para frente. Os três explodiram em risadas e garantiram que era tudo verdade, que ele não ia se arrepender, que seria incrível. Quando saíram, Leandro voltou ao motor do Gol, mas não conseguia se concentrar. A mente voava para o sábado, para o que vestiria, para o que diria, para como seria essa mulher que o aguardaria. Naquela noite em casa, Leandro contou para Dona Célia enquanto ela preparava o jantar. A mãe parou de mexer o feijão no fogão e se virou para encará-lo. Os olhos dela, cor de mel desbotado, brilharam com uma ternura que só as mães conseguem expressar. Meu filho, será que não está na hora de você abrir o coração? Você passa a vida cuidando de mim, cuidando dos outros, trabalhando naquela oficina. Quando é que você vai cuidar da sua própria felicidade? Leandro abraçou a mãe, sentindo o cheiro de alecrim que sempre impregnava suas roupas. Eu sou feliz, mãe. Tenho você, tenho meu trabalho. Mas você merece mais, Leandro. Merece ter alguém para dividir os dias, para rir junto, para construir uma família. Seu pai, que Deus o tenha, sempre dizia que você tinha um coração grande, demais para ficar sozinho. A menção ao pai trouxe uma pontada de saudade. Seu Antônio havia partido quando Leandro tinha apenas 15 anos, vítima de um problema no coração que ninguém havia detectado a tempo. Fora ele quem ensinara Leandro a consertar as primeiras bicicletas, quem o levara pela primeira vez à oficina do seu João, quem sempre dizia que um homem de verdade era aquele que sabia usar as mãos para criar e consertar, não para destruir. O sábado chegou com um céu limpo e um calor que fazia o asfalto brilhar. Leandro acordou cedo, nervoso como não se lembrava de estar há anos. Passou a manhã organizando a casa, ajudando a mãe com as compras, tentando distrair a mente. À tarde, tomou um banho demorado e foi até o guarda-roupa escolher o que vestir. As opções eram limitadas. Calças sociais simples, algumas camisas que usava em ocasiões especiais como casamentos e batizados. Escolheu uma camisa branca que, embora já tivesse visto dias melhores, ainda mantinha certa dignidade. Calça azul marinho, sapatos pretos que brilhou com cuidado especial. Dona Célia veio até o quarto e ajeitou a gola da camisa, alisou os ombros do filho com as mãos, calejadas. Você está lindo, meu filho. Qualquer mulher seria sortuda em ter você ao lado. Ela colocou algo na mão dele. Era um lenço antigo, bordado à mão com as iniciais de seu Antônio. Leve isso no bolso. Seu pai sempre dizia que um homem deveria ter um lenço no bolso, caso precisasse secar as lágrimas de alguém ou limpar uma sujeira. É sobre estar preparado para cuidar. Leandro guardou o lenço com cuidado e beijou a testa da mãe. Pegou o ônibus até o centro da cidade, observando Santos passar pela janela embaçada. As praias, os prédios antigos do centro histórico, o movimento dos sábados à noite. Quando desceu perto do mirante da orla, sentiu as pernas tremerem levemente. O restaurante era ainda mais impressionante de perto. Paredes de vidro revelavam o interior elegante, mesas com toalhas brancas, lustres que pareciam joias suspensas.
Leandro respirou fundo e entrou. O maître o recebeu com um sorriso profissional e, ao mencionar o programa, foi conduzido a uma mesa perto da janela com vista para o mar, escurecendo ao longe. Sentou-se e esperou. Os minutos passavam devagar, cada segundo amplificado pelo nervosismo. Observava os outros clientes, todos bem vestidos, conversando animadamente. Sentia-se deslocado, como uma peça que não encaixava no quebra-cabeça. Mas então ela apareceu na entrada e Leandro sentiu o coração disparar. Capítulo 2. A mulher que entrou no restaurante parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. Cabelos perfeitamente escovados caindo sobre os ombros, vestido vermelho que combinava exatamente com o tom do batom, saltos altos que faziam um som ritmado contra o piso de mármore. Ela olhou ao redor com aquela expressão de quem está acostumada a ser observada e admirada. O maître se aproximou dela, trocaram algumas palavras, e então ele apontou na direção de Leandro. O coração de Leandro bateu mais forte. Era ela. Tinha que ser ela. Ele se levantou da cadeira, quase derrubando o copo de água no processo, e tentou um sorriso que esperava parecer confiante, mas que provavelmente transparecia todo o nervosismo que sentia. A mulher caminhou na direção dele, os olhos correndo pelo restaurante, pelas outras mesas, antes de finalmente pousarem em Leandro. O que aconteceu a seguir durou talvez 10 segundos, mas para Leandro pareceu uma eternidade congelada no tempo. Os olhos dela percorreram rapidamente sua camisa um pouco desbotada, a calça simples, o rosto honesto e trabalhado pelo sol. Ele viu o momento exato em que a decepção se instalou naquelas feições perfeitas. Não houve necessidade de palavras. A expressão disse tudo. "Desculpa", ela falou, a voz fria como gelo. "Mas acho que houve um erro. Isso não é o que eu esperava." Ela nem mesmo esperou uma resposta. Simplesmente virou-se sobre os saltos caros e caminhou de volta para a saída, deixando um rastro de perfume francês e humilhação. Leandro ficou de pé por alguns segundos, sentindo todos os olhos do restaurante sobre ele. O maître desviou o olhar constrangido. Um casal na mesa. Ao lado sussurrou algo entre si. Leandro sentiu o rosto queimar, não de raiva, mas de uma vergonha profunda que parecia corroer por dentro. Ele voltou a se sentar devagar, como se o simples ato de se mover pudesse quebrar algo dentro dele. O garçom se aproximou com delicadeza profissional. "O senhor gostaria de fazer um pedido?" Leandro sabia que deveria levantar e sair, que ficar ali apenas prolongaria a humilhação. Mas algo teimoso dentro dele, um resquício de dignidade ferida, fez com que respondesse. "Uma pizza individual, por favor, Marguerita." O garçom anotou e se retirou. Leandro olhou pela janela para o mar escuro. As luzes da orla refletiam na água, criando caminhos dourados que levavam a lugar nenhum. Ele pensou nos rapazes da oficina, na empolgação exagerada deles, no brilho suspeito nos olhos. Tudo fazia sentido agora. Não havia programa de televisão, não havia encontro especial. Havia apenas uma brincadeira cruel de homens entediados que transformaram sua solidão em entretenimento. A pizza chegou fumegante. Leandro comeu mecanicamente, sem realmente sentir o sabor. Cada garfada era um ato de resistência, uma recusa em deixar que aquele momento o definisse completamente. Ele havia sido humilhado, sim. Enganado, sim. Mas não. Correria. Não daria a eles a satisfação de imaginar que o haviam destruído. Foi então que ouviu a voz. Uma voz infantil, aguda e cheia de curiosidade. "Mamãe, eu quero sentar com aquele moço de camisa branca ali." Leandro virou a cabeça e viu uma menina pequena, não mais que 3 anos, com cabelos cacheados presos em 2 tranças imperfeitas e olhos enormes que pareciam guardar todas as perguntas do mundo. Ela apontava diretamente para ele, enquanto segurava a mão de uma mulher que estava de costas conversando com o maître. A mulher se virou e Leandro sentiu algo mudar, no ar. Ela era diferente da outra. Havia elegância, sim, no vestido discreto e bem cortado, na postura ereta, nos cabelos presos em um coque elaborado. Mas havia também cansaço nos olhos, uma vulnerabilidade que a maquiagem discreta
não conseguia esconder completamente. Ela olhou para onde a filha apontava e seus olhos encontraram os de Leandro. Bia, não se aponta para as pessoas, ela disse suavemente, mas a menina já havia soltado sua mão e caminhava determinada na direção de Leandro. Oi, a menina disse, parando ao lado da mesa e olhando para Leandro com aquela franqueza desconcertante das crianças. Por que você está comendo sozinho? Você não tem amigos? A pergunta, tão direta e inocente, quase fez Leandro rir. Tenho amigos, sim. Só quis jantar sozinho hoje. Mas é triste comer sozinho, a menina insistiu. Minha mãe também come sozinha às vezes, e ela fica com cara triste. Você está com cara triste também. A mulher chegou até eles claramente constrangida. Me desculpe, ela disse, e Leandro percebeu que a voz dela carregava uma suavidade genuína. Minha filha é muito sociável, às vezes sociável demais. Bia, vamos voltar para nossa mesa. Mas eu quero ficar aqui, a menina protestou, já se acomodando na cadeira vazia em frente a Leandro. A mulher suspirou, e Leandro viu nela uma exaustão que ia além do físico. Era o cansaço de quem toma decisões difíceis constantemente, de quem carrega peso demais nos ombros. Ele reconhecia aquela expressão porque a via no espelho sempre que pensava na responsabilidade de cuidar da mãe e manter a oficina funcionando. Não tem problema, Leandro ouviu-se dizer. Se vocês quiserem, podem se juntar a mim. Tenho pizza suficiente para compartilhar. A mulher hesitou, avaliando a situação. Leandro podia ver os cálculos acontecendo na mente dela, as preocupações, de mãe se misturando com algo mais, talvez a própria solidão que a filha havia mencionado. Finalmente ela assentiu. Se não for incomodar. Não incomoda nada, Leandro disse, e percebeu que era verdade. A presença delas, estranhamente, aliviava um pouco a dor da humilhação anterior. A mulher se sentou com a postura elegante de quem frequentava lugares assim regularmente. Sou Ana Clara Bittencourt, ela se apresentou. E essa é minha filha Beatriz, mas todo mundo chama de Bia. Leandro Faria, ele respondeu estendendo a mão. Ana Clara a apertou com firmeza surpreendente. O garçom trouxe o cardápio para Ana Clara, mas Bia já estava entretida explorando a mesa, tocando nos guardanapos, brincando com o saleiro. Você trabalha com o quê, Leandro? Ana Clara perguntou, mais por educação do que por curiosidade genuína. Sou mecânico. Tenho uma oficina no bairro São Vicente. Você conserta carros? Bia perguntou animada. Você conserta foguetes também? Leandro sorriu pela primeira vez desde que a outra mulher havia o rejeitado. Foguetes ainda não, mas quem sabe um dia eu aprenda. Bia bateu palmas. Quando você aprender, conserta o meu foguete, tá? Ele está quebrado na minha imaginação. Ana Clara riu e o som era bonito, genuíno, diferente das risadas forçadas que Leandro estava acostumado a ouvir. Ela tem uma imaginação muito fértil, ela explicou. Às vezes eu não sei se acompanho o raciocínio dela. Imaginação é importante, Leandro disse. Meu pai sempre dizia que a gente conserta as coisas primeiro na imaginação, depois com as mãos. Seu pai era mecânico também? Ana Clara perguntou, e havia interesse real na voz dela agora. Não, era pedreiro. Mas ele gostava de consertar coisas nas horas vagas. Foi ele quem me ensinou que tudo que está quebrado merece uma chance de ser consertado. Algo na expressão de Ana Clara mudou. Uma vulnerabilidade maior apareceu naqueles olhos cansados. Eu gostaria de acreditar nisso, ela disse baixo, quase para si mesma. Antes que Leandro pudesse responder, um alvoroço começou em uma mesa próxima. Um casal de meia-idade estava de pé, claramente desesperado. O filho deles, um menino de uns 7 anos, estava com as mãos no pescoço, o rosto ficando vermelho. Ele está engasgado, a mãe gritou. Alguém ajuda, meu filho está engasgado. O restaurante entrou em pânico. Pessoas se levantaram. Alguém gritou para chamar uma ambulância. O pai do menino tentava bater nas costas dele sem sucesso. Leandro não pensou. Simplesmente agiu. Levantou da cadeira e foi até a mesa, afastando o pai gentilmente, mas com firmeza. Me deixa tentar, ele disse. Posicionou-se atrás do menino e começou a manobra de Heimlich com precisão.
Havia feito um curso gratuito de primeiros socorros na comunidade anos atrás, mais por sentir que era algo útil de saber do que por qualquer necessidade específica. Nunca imaginara que realmente precisaria usar. Mas as mãos se moveram com memória muscular, aplicando a pressão certa no ponto certo. Depois de 3 tentativas, o pedaço de carne que bloqueava a garganta do menino saiu. O garoto tossiu violentamente, depois começou a chorar, e a mãe o abraçou com força enquanto lágrimas corriam pelo rosto dela. O pai apertou a mão de Leandro com tanta força que quase doeu. Você salvou meu filho. Você salvou meu filho. Leandro apenas acenou com a cabeça, constrangido com a atenção que agora recebia de todo o restaurante. Pessoas aplaudiam. O maître vinha em sua direção com expressão aliviada. Ele voltou para a mesa onde Ana Clara e Bia o esperavam. Ana Clara o olhava de um jeito diferente agora. Havia admiração ali, mas também algo mais profundo, como se ela estivesse vendo Leandro pela primeira vez de verdade. Capítulo 3. Você é um herói, Bia declarou com os olhos brilhando, batendo palmas com entusiasmo infantil. Um herói de verdade, igual nos desenhos. Leandro sentiu as bochechas esquentarem. Não sou herói, não. Só fiz o que qualquer um faria. Mas não foi qualquer um que fez, Ana Clara disse suavemente. Foi você. E aquele menino está bem por sua causa. O restante do jantar transcorreu em uma atmosfera estranhamente confortável. Bia fazia perguntas intermináveis sobre carros, engrenagens, ferramentas, e Leandro respondia com paciência infinita, transformando explicações técnicas em histórias, que a menina conseguia entender. Ana Clara observava aquela interação com algo que parecia ser surpresa mesclada com alívio. Era raro encontrar alguém que não se irritasse com a energia incansável de Bia. Quando chegou a hora de ir embora, Ana Clara insistiu em pagar a conta de Leandro, mas ele recusou educadamente. Foi um prazer conhecer vocês, ele disse sinceramente. Espero que tenham uma boa noite. Bia o abraçou pelas pernas antes de sair. Você é meu amigo agora, tá bom? Tá bom, Leandro respondeu, sentindo algo aquecer em seu peito. Ana Clara lhe entregou um cartão de visita. Se um dia precisar de algo, ela disse, ou se quiser apenas tomar um café e ouvir mais histórias impossíveis sobre foguetes imaginários. Leandro guardou o cartão e observou as duas saírem. Apenas quando estavam fora de vista é que ele olhou o que estava escrito. Ana Clara Bittencourt, diretora executiva, Grupo Bittencourt Incorporações, um endereço elegante no centro de Santos e um telefone corporativo. O domingo amanheceu chuvoso e Leandro acordou com a sensação estranha de que algo havia mudado, embora não soubesse definir exatamente o que. Dona Célia preparou o café da manhã enquanto ele contava sobre a noite anterior, editando a parte da humilhação, mas compartilhando o encontro com Ana Clara e Bia. Essa menina parece ter visto algo em você que você mesmo não vê, a mãe comentou sabiamente. Crianças têm esse dom. Elas enxergam as pessoas como realmente são, sem os filtros que os adultos colocam. Na segunda-feira, Leandro voltou à oficina com sentimentos misturados. Parte dele queria confrontar Rodrigo, Marcelo e Tiago. Outra parte apenas queria esquecer o episódio todo. Mas quando os três apareceram na hora do almoço, rindo alto e cutucando uns aos outros, a raiva que Leandro esperava sentir simplesmente não veio. Havia apenas cansaço, uma espécie de decepção muda. E aí, Leandro? Rodrigo começou com um sorriso malicioso. Como foi o grande encontro no sábado? Foi interessante, Leandro respondeu, voltando ao motor em que trabalhava. Só interessante? Marcelo insistiu. Conta aí, como era a mulher? Você conseguiu conversar com ela? Leandro respirou fundo, percebeu o jogo, entendeu que estavam esperando que ele se humilhasse contando os detalhes, alimentando a piada que haviam criado. Mas decidiu não dar essa satisfação. Olha, pessoal, tenho muito trabalho hoje. Se não vieram trazer carro para consertar, vou ter que pedir que voltem outro dia. O sorriso de Rodrigo vacilou. Qual é, cara? Só estamos conversando. Eu sei exatamente o que vocês estão fazendo, Leandro disse calmamente, sem erguer a voz. E tá tudo bem. Mas não vou participar disso. Agora, com licença.
Os três trocaram olhares desconfortáveis e saíram murmurando entre si. Leandro sabia que provavelmente contariam a história para outros, transformariam tudo em anedota de happy hour. Mas não importava. Ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar. A semana passou em sua rotina habitual, até que na quinta-feira, por volta das 3 da tarde, um carro importado parou em frente à oficina, com um barulho estranho vindo do motor. Leandro levantou a cabeça do Fusca que consertava e viu uma mulher descer apressada, com um telefone celular grudado na orelha, gesticulando freneticamente. Quando ela se virou, Leandro reconheceu Ana Clara. Ela também o reconheceu, e a expressão tensa no rosto dela se suavizou um pouco. Leandro? Ana Clara, ele disse, limpando as mãos no pano. Problemas com o carro? Ele começou a fazer um barulho horrível na avenida e eu parei aqui porque era a oficina mais próxima, ela explicou rapidamente. Tenho uma reunião importantíssima em 1 hora e não posso me atrasar. Leandro já estava levantando o capô, analisando o motor com olhos experientes. Deixe eu dar uma olhada. Enquanto Leandro trabalhava, Ana Clara continuou ao telefone, resolvendo o que parecia ser uma crise empresarial. A voz dela alternava entre autoritária e conciliadora, mostrando uma habilidade natural para a negociação. Leandro percebeu que ela era o tipo de pessoa acostumada a resolver problemas complexos, a tomar decisões que afetavam dezenas, talvez centenas de pessoas. Encontrei o problema, Leandro anunciou 15 minutos depois. Era só uma mangueira solta. Já está resolvido. Ana Clara desligou o telefone e se aproximou. Sério? Só isso? Às vezes os problemas mais barulhentos têm as soluções mais simples, Leandro disse, com um meio sorriso. Quanto eu te devo? Leandro balançou a cabeça. Nada. Foi rápido. Não tem por que cobrar. Leandro, não seja ridículo. Você resolveu o meu problema, então considere pago pelo jantar que dividimos no sábado. Ana Clara o estudou por um momento, e Leandro viu aquela mesma vulnerabilidade que havia notado no restaurante. Como se ela não estivesse acostumada com gentilezas sem expectativas. Você é uma pessoa incomum, Leandro Faria. Antes que ele pudesse responder, a porta traseira do carro se abriu e Bia pulou para fora, tendo sido libertada do cinto de segurança. Leandro, ela gritou correndo até ele. Você conserta carros de verdade. Que legal. A menina o abraçou, deixando marcas de mãozinhas no macacão já sujo de graxa de Leandro. Ana Clara começou a repreendê-la, mas Leandro apenas riu. Tá tudo bem. Graxa sai com água e sabão. Bia olhou ao redor da oficina com os olhos arregalados. É aqui que você trabalha todo dia? Posso ver? Leandro olhou para Ana Clara, que verificou o relógio e suspirou. Tá bom, mas só 5 minutos. A mamãe realmente precisa ir. Leandro mostrou a Bia algumas ferramentas básicas. Explicou para que serviam. Deixou ela segurar uma chave inglesa pequena. A menina fazia 1000 perguntas e Leandro respondia todas com paciência. Ana Clara os observava apoiada no carro e havia algo em seu rosto que Leandro não conseguia decifrar completamente. Tristeza, talvez, ou saudade de algo que ela nunca tinha tido. Quando finalmente foram embora, Bia se despediu com um beijo na bochecha de Leandro que deixou uma marca de batom infantil. Ana Clara agradeceu novamente e, antes de entrar no carro, disse algo que ficou ecoando na mente de Leandro pelo resto do dia. Bia não costuma se apegar às pessoas assim. Ela deve ter visto algo especial em você. No sábado seguinte, Leandro estava na oficina fazendo um serviço de manutenção quando ouviu a buzina conhecida. Era o carro de Ana Clara. Mas dessa vez, quando desceu, ela estava com uma sacola na mão. Estava tão calor que eu trouxe uns sucos naturais, ela disse, quase tímida. Espero que não se importe. Claro que não, Leandro respondeu, surpreso e tocado pelo gesto. Bia saiu correndo do carro direto para ele. Você pode me ensinar a trocar um pneu? Ana Clara revirou os olhos afetuosamente. Ela assistiu um vídeo no YouTube e agora quer aprender mecânica. Leandro riu. Com 3 anos? Ela é precoce, Ana Clara disse com orgulho misturado à preocupação. Os três passaram a tarde na oficina. Leandro mostrou ferramentas, explicou conceitos básicos, e Ana Clara se sentou em um banquinho velho observando.
Havia algo reconfortante naquela cena doméstica, algo que fazia Leandro esquecer que eles vinham de mundos completamente diferentes. Quando o sol começou a se pôr, Ana Clara ajudou Leandro a fechar a oficina. Bia havia adormecido no banco de trás do carro, exausta pelas aventuras do dia. Obrigada por hoje, Ana Clara disse suavemente. Fazia tempo que eu não via ela tão feliz. Ela é uma criança especial, Leandro respondeu. E você é uma mãe incrível. Ana Clara desviou o olhar e Leandro viu lágrimas brilhando nos cantos dos olhos dela. Nem sempre me sinto assim. Às vezes acho que falhei com ela em tantas coisas. Leandro não sabia o que dizer, então apenas colocou a mão no ombro dela. Um gesto simples de conforto. Ana Clara se virou e o abraçou, surpreendendo os dois. Foi um abraço breve, mas carregado de uma necessidade que ia além das palavras. Quando se separaram, havia um entendimento silencioso entre eles. Algo estava começando ali, algo delicado e assustador, mas também impossível de ignorar. Capítulo 4. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Leandro jamais imaginou possível. Ana Clara e Bia começaram a aparecer na oficina com frequência cada vez maior. Às vezes traziam almoço, outras vezes apenas passavam para dizer oi. Bia havia se tornado uma presença constante, ajudando Leandro a organizar ferramentas, pintando desenhos em papéis velhos que ele guardava, contando histórias mirabolantes sobre princesas que consertavam dragões mecânicos. Dona Célia, ao conhecê-las em uma tarde, quando passou pela oficina para levar um bolo que havia feito, abraçou Ana Clara como se fosse uma filha há muito perdida. Você tem jeito de quem carrega o mundo nas costas, a mãe de Leandro disse com aquela sabedoria simples que só a experiência traz. Às vezes, a gente precisa lembrar que não precisa carregar tudo sozinha. Ana Clara havia apertado a mão de Dona Célia e Leandro viu as lágrimas que ela segurou com esforço. Estou tentando aprender isso, ela respondeu baixinho. Mas nem tudo eram momentos suaves. Na comunidade, os comentários começaram. Leandro ouvia os sussurros quando passava. Pelo mercado, via os olhares curiosos dos vizinhos. O mecânico está namorando uma mulher rica, diziam alguns com admiração. Outros, com menos generosidade, insinuavam que ele devia estar se aproveitando da situação. Um dia, Rodrigo, Marcelo e Tiago voltaram à oficina. Dessa vez sem os sorrisos maldosos, mas com uma espécie de constrangimento defensivo. Cara, a gente ouviu falar que você está saindo com aquela empresária, Rodrigo começou. É verdade? Leandro continuou trabalhando sem olhar para eles. A minha vida pessoal não é assunto de vocês. Olha, a gente queria pedir desculpas, Marcelo interveio. Aquilo do restaurante foi sacanagem nossa. A gente foi babaca. Foram, Leandro confirmou, finalmente erguendo o olhar. E vocês contaram para todo mundo sobre a brincadeira, não foi? Agora metade do bairro acha que eu sou piada. A gente estava com inveja, Tiago admitiu para a surpresa de Leandro. Sério, cara, você tem uma vida simples, mas é feliz. Não fica preocupado com curtidas no Instagram, não precisa fingir ser alguém que não é. E agora está com uma mulher incrível. A gente foi babaca porque não consegue ter o que você tem. Leandro não esperava aquela sinceridade. Por um momento, considerou continuar com raiva, mas percebeu que guardar aquilo não faria diferença. Tá bom, ele disse finalmente. Mas da próxima vez que quiserem se divertir às custas de alguém, pensem em como a pessoa vai se sentir. Os três concordaram e saíram mais quietos do que haviam entrado. Leandro voltou ao trabalho, mas a conversa ficou ecoando em sua mente. Será que as pessoas realmente viam sua vida como algo invejável? Ele sempre havia pensado em si mesmo como alguém comum, até medíocre em certos aspectos. A ideia de que outros pudessem desejar o que ele tinha era estranha e reconfortante ao mesmo tempo. Mas enquanto alguns no bairro olhavam com curiosidade ou até admiração, havia outro mundo, onde a situação era vista de forma completamente diferente. Um mundo ao qual Leandro não tinha acesso, mas que estava prestes a invadir sua realidade. Roberto Bittencourt construíra seu império do nada. Filho de um pequeno comerciante, ele havia transformado uma construtora familiar em um dos maiores grupos de incorporação imobiliária de Santos.
prédios com sua assinatura pontilhavam a orla, condomínios de luxo levavam o nome Bittencourt, e sua influência se estendia por círculos políticos e empresariais de toda a Baixada Santista. Ele não era um homem cruel por natureza, mas a vida lhe ensinara que sentimentos eram luxos que homens de negócios não podiam se dar ao luxo de ter. Quando sua filha Ana Clara se casara jovem com um executivo promissor, Roberto aprovara. Quando o casamento ruiu 3 anos depois, deixando Ana Clara com uma bebê e um coração partido, Roberto absorvera a filha de volta ao negócio da família, transformando a dor dela em combustível para sucesso profissional. Ana Clara se tornara uma executiva formidável. Trabalhava 16 horas por dia, fechava negócios que fariam homens experientes tremerem, criava Bia com a ajuda de babás caras e uma rotina militar. Roberto via a filha como sua maior realização profissional, mesmo que às vezes, nas horas quietas da madrugada, se perguntasse se ela era feliz. Quando começou a ouvir rumores de que Ana Clara estava passando tempo em uma oficina mecânica no São Vicente, Roberto inicialmente achou que fosse algum equívoco. Mas os rumores persistiram. Funcionários comentavam. Motoristas da empresa mencionavam terem visto o carro dela estacionado em frente a uma oficina simples. Até que um dia, um dos seguranças que ocasionalmente acompanhava Ana Clara por questões de segurança corporativa mencionou que ela e a neta estavam passando as tardes de sábado em companhia de um mecânico. Roberto não dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, sem avisar a filha, foi até a oficina. Era uma quinta-feira de manhã, o sol já forte apesar da hora. Ele desceu do carro importado e observou o lugar. A pintura descascada, o letreiro simples, os carros antigos estacionados esperando reparo. Tudo naquele lugar gritava mediocridade para Roberto. Como sua filha, uma Bittencourt, podia estar frequentando um lugar daqueles? Leandro estava debaixo de um Corsa, quando ouviu passos firmes se aproximando. Deslizou de debaixo do carro e se deparou com um homem de terno impecável. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, expressão severa. "Você é Leandro Faria?" "Sou", Leandro respondeu, levantando-se e limpando as mãos. "Posso ajudar?" Roberto não perdeu tempo. "Meu nome é Roberto Bittencourt. Ana Clara é minha filha." Leandro sentiu o estômago apertar. Já tinha imaginado que esse momento chegaria, mas não estava preparado para a intensidade do olhar daquele homem. "Prazer em conhecê-lo, senhor." "Eu não vim aqui trocar gentilezas", Roberto cortou. "Vim deixar claro que sei exatamente o que você está fazendo." Leandro franziu a testa. "Não entendi. Não finja inocência comigo, rapaz. Eu conheço homens como você. Veem uma mulher bem-sucedida, sozinha, com uma filha pequena, e pensam que acertaram na loteria. Mas você está enganado se acha que vou deixar você se aproveitar da minha filha." A acusação foi como um soco no estômago. Leandro sentiu a raiva subir, mas forçou-se a manter a calma. "Com todo o respeito, Sr. Bittencourt, o senhor não me conhece e não tem direito de me julgar assim." "Eu tenho todo o direito", Roberto retrucou, a voz baixa, mas carregada de ameaça. "Ela é minha filha, e eu não vou ficar de braços cruzados enquanto algum oportunista tenta entrar na vida dela." "Eu nunca pedi nada para Ana Clara", Leandro disse, mantendo a voz firme. "Nunca pedi dinheiro, nunca pedi favores. A gente apenas se deu bem. Bia gosta de vir aqui e eu gosto da companhia delas. Só isso. Por quanto tempo você acha que isso vai durar?" Roberto perguntou com um sorriso amargo. "Vocês são de mundos completamente diferentes. Ela vai se cansar dessa fantasia de vida simples e você vai ficar com o coração partido. Ou pior, vai tentar se agarrar, fazer escândalo, talvez até processar alegando promessas que nunca foram feitas." "Já vi esse filme antes. O senhor está enganado sobre mim", Leandro disse, e havia uma dignidade ferida em sua voz. "Mas eu entendo sua preocupação. Se eu tivesse uma filha, provavelmente também seria protetor. Só que isso não é decisão minha nem sua. É da Ana Clara." Roberto deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Leandro. "Estou pedindo, de homem para homem, que você se afaste da minha filha, antes que alguém saia machucado. E se eu não me afastar, então você vai descobrir que homens como eu
não ficam pedindo por muito tempo. A ameaça pairou no ar entre eles. Leandro podia sentir o poder que emanava daquele homem, a certeza de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Mas havia algo mais forte dentro de Leandro. Uma teimosia que vinha de anos, vendo pessoas subestimarem sua dignidade. Não vou me afastar porque o senhor mandou, Leandro disse calmamente. Mas se Ana Clara me pedir, eu respeito. Porque eu respeito ela. E respeito as escolhas dela, mesmo que doa. Roberto o estudou por um longo momento. Havia surpresa em seus olhos, como se não esperasse encontrar resistência. Você vai se arrepender, ele disse finalmente, virando-se para sair. Talvez, Leandro respondeu, mas pelo menos não vou me arrepender de ter sido covarde. Roberto parou na porta, olhou para trás uma última vez e foi embora sem dizer mais nada. Capítulo 5. Leandro não contou para Ana Clara sobre a visita de Roberto. Parte dele sabia que deveria, mas outra parte temia que isso forçasse uma escolha que ela talvez não estivesse pronta para fazer. Então ele guardou aquilo para si, carregando o peso da conversa como mais uma ferramenta pesada em sua caixa de trabalho. Ana Clara, no entanto, percebeu a mudança. Leandro estava mais quieto, mais distante. Quando ela perguntava se estava tudo bem, ele apenas sorria e dizia que era cansaço do trabalho. Mas ela conhecia cansaço. Vivia com ele há anos. E aquilo que via em Leandro era diferente. Era preocupação mascarada de cansaço. A verdade veio à tona em um jantar na casa de Roberto. Ele havia insistido que Ana Clara levasse Bia para um jantar em família, algo que ele fazia raramente, mas que sempre carregava algum peso político ou empresarial. Ana Clara foi porque sabia que recusar só causaria mais problemas. A casa de Roberto era imensa, uma mansão, no Guarujá com vista para o mar. Bia correu pelos jardins enquanto Ana Clara e o pai jantavam em um silêncio desconfortável. Foi Roberto quem quebrou o silêncio primeiro. Eu fui até a oficina daquele mecânico, ele disse casualmente, como se comentasse sobre o clima. Ana Clara largou o garfo. Você fez o quê? Precisava ver com meus próprios olhos que tipo de pessoa está se aproximando de você e da minha neta. Pai, você não tinha direito de fazer isso, Ana Clara disse, a voz tremendo de raiva contida. Eu tinha todo o direito, Roberto retrucou. Sou seu pai, e pelo que vi eu estava certo em me preocupar. Aquele lugar é deplorável. E o homem, apesar de educado, claramente está fora da sua liga. A sua liga, Ana Clara disse, enfatizando cada palavra. Não a minha. Você sempre fez isso, pai. Sempre decidiu o que era melhor para mim sem me perguntar o que eu queria. Eu faço isso porque te amo, Roberto disse, e pela primeira vez, Ana Clara viu algo próximo de vulnerabilidade no rosto duro do pai. Porque não quero ver você cometer erros que vão te machucar. E você acha que você sabe o que vai me machucar? Ana Clara perguntou, lágrimas começando a formar nos olhos. Você tem ideia de como eu me sinto todos os dias? Trabalhando sem parar, criando Bia sozinha, vivendo para cumprir expectativas que nunca pedi para ter? Leandro é a primeira pessoa em anos que me faz sentir que posso apenas ser eu mesma, sem precisar provar nada, sem precisar estar perfeita o tempo todo. Isso é só uma ilusão, Ana Clara. Vocês são de mundos diferentes. O que vocês vão fazer? Ele vai vir para nossos eventos sociais? Você vai morar em uma casa simples no São Vicente? Bia vai crescer sem as oportunidades que nós podemos dar? Talvez sim, Ana Clara disse, a voz firme agora. E talvez ela seja mais feliz assim. Você já parou para pensar nisso? Que talvez todo esse dinheiro, toda essa influência, não seja o que faz as pessoas felizes? Você está sendo ingênua, não, pai. Você que está sendo arrogante. Você acha que porque construiu um império sabe tudo sobre a vida, mas não sabe. Você não sabe o que é ter alguém que te olha nos olhos e te vê de verdade. Não o que você representa, não o dinheiro que você tem, mas quem você é por dentro. Roberto ficou em silêncio, o rosto vermelho de raiva ou vergonha. Ana Clara não conseguia dizer. Ela se levantou da mesa. Estou indo embora. E pai, se você voltar a interferir na minha vida dessa forma, vou ter que repensar meu papel na empresa.
porque eu não aguento mais viver em uma gaiola dourada. Ela pegou Bia, que protestou por ter que deixar o jardim, e foi embora sem olhar para trás. Só no carro, com Bia já dormindo no banco de trás, Ana Clara permitiu que as lágrimas caíssem. Ela estava exausta. Exausta de lutar, de provar, de tentar equilibrar mundos que pareciam destinados a nunca se encontrar. No dia seguinte, Ana Clara foi direto para a oficina. Leandro estava trabalhando quando ela chegou, e pelo jeito que ele olhou para ela, Ana Clara soube que ele sabia sobre a visita de Roberto. "Por que você não me contou?" Leandro suspirou. "Porque eu não queria que você tivesse que escolher. Mas eu vou ter que escolher de qualquer jeito, não vou?" Ana Clara disse, a voz quebrando. "Porque ele nunca vai aceitar e quanto mais tempo passar, mais difícil." "Vai ser." "Ana Clara," Leandro começou, mas ela levantou a mão. "Me deixa falar, por favor. Eu passei a noite toda pensando. E eu preciso ser honesta com você e comigo mesma. Eu gosto de você, Leandro. Muito. Quando estou aqui, me sinto livre de uma forma que não me sinto em nenhum outro lugar. Mas eu também tenho medo. Medo de que meu pai esteja certo. Medo de que a gente esteja vivendo uma fantasia que não pode durar." Leandro deu um passo à frente. "Eu também tenho medo. Todo dia eu me pergunto o que você vê em mim. Eu sou um mecânico de bairro. Nunca vou poder te dar as coisas que você está acostumada a ter." "Eu não quero as coisas," Ana Clara disse suavemente. "Eu quero paz. Quero acordar de manhã e não sentir que estou indo para uma guerra. Quero que Bia cresça conhecendo amor genuíno, não luxo sem afeto. E quando estou com você, eu vejo um caminho para isso." Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras pairando entre eles. "Então o que a gente faz?" Leandro perguntou. "Eu não sei," Ana Clara admitiu. "Mas eu sei que não. Eu quero desistir sem pelo menos tentar." Bia, que tinha ficado esperando no carro, finalmente perdeu a paciência e saiu correndo para a oficina. "Mãe, por que vocês estão parados aí? Vem brincar comigo e com o Leandro." Ana Clara e Leandro se entreolharam e sorriram. A inocência de Bia, sua incapacidade de ver as barreiras que os adultos construíam, era ao mesmo tempo comovente e dolorosa. Naquele fim de semana, Ana Clara tomou uma decisão. Ia levar Leandro e Bia ao Parque Municipal, um lugar neutro onde eles pudessem apenas ser uma família improvisada por algumas horas. Nada de oficinas, nada de escritórios, apenas os três aproveitando um dia comum. O parque estava cheio de famílias aproveitando o domingo ensolarado. Leandro empurrava Bia no balanço, enquanto Ana Clara observava sentada em um banco próximo. Havia algo tão natural naquela cena, tão certo, que ela quase conseguia esquecer todas as complicações que o cercavam. Foi então que Bia gritou da casinha de brinquedos. "Leandro, vem ver o castelo que eu fiz." Ele foi correndo, sempre disposto a entrar no mundo imaginário dela. Ana Clara os observava com um sorriso no rosto, quando Bia, em sua inocência característica e voz alta, "Ui, suficiente para que metade do parque ouvisse", perguntou. "Mãe, você gosta do Leandro?" Ana Clara sentiu o rosto esquentar. Outras famílias próximas olharam curiosas. Leandro ficou vermelho, sem saber onde colocar as mãos. Mas Ana Clara decidiu que não ia mentir. Não para Bia, não para si mesma. "Sim, meu amor, eu gosto muito do Leandro." Bia bateu palmas. "Então ele pode ser meu papai?" A pergunta era inocente, mas carregava um peso enorme. Ana Clara viu Leandro engolir seco, viu a emoção cruzar o rosto dele. Ela mesma sentiu lágrimas começarem a formar. "Isso é coisa que a gente conversa com calma", ela disse suavemente, mas a promessa implícita estava lá. O que nenhum deles percebeu foi que Roberto estava ali. Ele havia seguido a filha, incapaz de deixar a situação para lá. Estava longe o suficiente para não ser visto, mas perto o suficiente para ouvir e observar. E o que ele viu o pegou desprevenido. Ele viu a filha rir. Não o riso educado que ela usava em eventos sociais, mas uma gargalhada genuína quando Leandro fez uma piada boba. Viu Bia correr para Leandro com a confiança de quem se sente segura. Viu Leandro se abaixar para amarrar o cadarço da neta com cuidado paternal.
Viu pela primeira vez em anos sua filha parecer verdadeiramente feliz. Roberto ficou observando por quase 1 hora. Viu Leandro ajudar uma mãe cujo carrinho de bebê havia quebrado, consertando a roda com habilidade natural enquanto Ana Clara segurava o bebê e conversava com a mulher agradecida. Viu a facilidade com que eles se moviam juntos, como se fossem uma equipe há anos praticando aquela dança. E lentamente, muito lentamente, algo dentro de Roberto começou a ceder. Não era aprovação, ainda não. Mas era reconhecimento. Reconhecimento de que talvez, apenas talvez, ele estivesse errado sobre Leandro Faria. Capítulo 6. A semana seguinte trouxe uma surpresa que ninguém esperava. Roberto apareceu novamente na oficina, mas dessa vez sem a arrogância que caracterizara a primeira visita. Ele entrou devagar, observando o lugar com outros olhos. Leandro estava terminando de fechar a oficina quando o viu. Senhor Bittencourt, Leandro cumprimentou, tenso. Roberto respirou fundo. Vim falar com você. Se puder me dar alguns minutos. Leandro acenou com a cabeça e os dois se sentaram em cadeiras velhas que ficavam em um canto da oficina. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio era denso, mas não hostil como da última vez. Havia algo diferente no ar. Eu estava no parque no domingo, Roberto começou. Vi você com minha filha e minha neta. Leandro ficou alerta imediatamente. Senhor, eu posso explicar. Não precisa, Roberto interrompeu. Eu não vim aqui para brigar, vim para pedir desculpas. Leandro piscou surpreso. Desculpas? Sim, eu julguei você sem te conhecer. Fiz suposições baseadas em preconceitos que carrego há tanto tempo que esqueci que eram preconceitos. Eu vi um mecânico de bairro se aproximando da minha filha e imediatamente achei que você estava atrás de dinheiro. Mas o que eu vi no parque foi outra coisa. O que o senhor viu? Leandro perguntou suavemente. Vi minha filha feliz. De verdade feliz. Não aquela felicidade forçada que ela mostra nos eventos sociais. Vi minha neta com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. E vi você, um homem que claramente se importa com elas, sem esperar nada em troca. Roberto passou a mão pelo rosto, um gesto cansado. Sabe, eu construí um império. Tenho mais dinheiro do que posso gastar em várias vidas. Tenho poder, influência, respeito. Mas sentado naquele banco no parque observando vocês, eu percebi que não tenho o que realmente importa. Não tenho conexão verdadeira com minha filha. Bia mal me conhece. E tudo isso é culpa minha. Leandro não sabia o que dizer. Havia uma vulnerabilidade naquele homem poderoso que era ao mesmo tempo desconcertante e profundamente humana. Nunca é tarde para mudar isso, ele disse finalmente. Ana Clara ama o Senhor. E Bia também pode aprender a te conhecer melhor. Roberto olhou para Leandro com surpresa. Mesmo depois de como eu te tratei, você ainda defende minha relação com elas, porque é importante para Ana Clara. E o que é importante, para ela é importante para mim. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Então ele fez algo que Leandro nunca imaginaria. Estendeu a mão. Eu gostaria de recomeçar. Se você me der essa chance. Leandro apertou a mão dele. Claro, Sr. Bittencourt. Me chama de Roberto, o homem mais velho disse com um meio sorriso. Sr. Bittencourt era meu pai. Nos dias que se seguiram, Roberto surpreendeu a todos. Primeiro, ele convidou Ana Clara para almoçar, e pela primeira vez em anos realmente ouviu o que ela tinha a dizer. Ela falou sobre o cansaço, sobre a pressão, sobre como se sentia presa em uma vida que parecia não ter espaço para ela respirar. Roberto ouviu sem interromper, sem julgar, apenas ouviu. Depois, ele teve uma ideia. A empresa Bittencourt estava lançando um novo projeto social, algo que vinha sendo discutido há meses, mas nunca tinha saído do papel. Era um programa para oferecer manutenção automotiva, gratuita para trabalhadores essenciais da cidade, motoristas de ambulância, bombeiros, professores que usavam carros próprios para trabalhar. A parte técnica do projeto precisava de alguém para coordenar, alguém que entendesse tanto de mecânica quanto de pessoas. Roberto procurou Leandro novamente. Dessa
Fez em um café próximo à oficina, um lugar mais neutro. Ele apresentou a proposta. Não é caridade, ele deixou claro. É um trabalho de verdade, com salário justo e responsabilidades reais. Você estaria ajudando pessoas que realmente precisam e usando suas habilidades para isso. Leandro ficou em silêncio, avaliando. Isso não tem nada a ver com Ana Clara? Tem e não tem, Roberto admitiu. Tem porque você faz parte da vida dela agora, e eu quero aceitar isso. Mas não tem porque, mesmo que vocês não estivessem juntos, você seria a pessoa certa para esse trabalho. Eu fiz minha pesquisa. Conversei com pessoas do bairro. Todo mundo fala do mecânico honesto que às vezes conserta carros de graça para quem não tem dinheiro. Que ensina jovens da comunidade a fazer pequenos reparos. Isso é exatamente o tipo de pessoa que precisamos liderando esse projeto. Leandro pensou em seu João no legado que ele havia deixado. Pensou em seu pai, nas lições sobre usar as mãos para ajudar. Essa era uma oportunidade de ampliar o que sempre fizera em escala pequena. Eu aceito, ele disse, mas com uma condição. Qual? A oficina continua sendo minha. Esse projeto é importante, mas meu compromisso com o bairro também é. Não vou abandonar as pessoas que confiam em mim. Roberto sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. Não esperaria menos de você. A inauguração do projeto aconteceu em um centro comunitário no coração de Santos. Havia jornalistas, funcionários da empresa Bittencourt, moradores da cidade. Leandro estava nos bastidores nervoso. Nunca havia falado em público para tanta gente. Dona Célia estava na primeira fila, os olhos brilhando de orgulho. Ana Clara estava ao lado dela, segurando a mão de Bia. Roberto subiu ao palco primeiro. Fez um discurso sobre responsabilidade social e compromisso com a comunidade. Então chamou Leandro. Quando Leandro estava subindo os degraus do palco, ouviu passinhos correndo atrás dele. Virou-se e viu Bia, que havia escapado da mãe e agora o abraçava pelas pernas. Você é meu herói, ela declarou alto o suficiente para que os microfones captassem. Minha pessoa favorita no mundo inteiro. O público riu com ternura. Ana Clara subiu ao palco para buscar a filha, mas Bia se recusou a soltar Leandro. Ana Clara acabou ficando lá também, de pé ao lado dele. E sem pensar muito, Leandro pegou na mão dela. O gesto foi capturado pelas câmeras, mas nenhum deles se importou. Roberto observava do lado do palco e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de compreensão. Compreensão de que havia estado errado sobre tantas coisas. Que riqueza não media caráter. Que posição social não determinava valor. Que às vezes as melhores coisas da vida vinham embaladas da forma mais simples. Leandro fez seu discurso, curto e do coração. Falou sobre seu pai, sobre seu João, sobre a oficina e sobre a importância de usar nossas habilidades para servir aos outros. Não foi eloquente ou polido, mas foi genuíno. E isso tocou mais corações do que qualquer discurso corporativo poderia. Depois da inauguração, houve um coquetel. Leandro estava desconfortável com tanta formalidade, mas Ana Clara permaneceu ao seu lado o tempo todo, traduzindo o mundo empresarial para ele e protegendo o dele para os outros. Bia entretinha os adultos correndo entre as mesas com um copo de suco de laranja, distribuindo sorrisos para todos. Roberto se aproximou deles em um momento quieto. Posso falar com vocês dois? Eles se afastaram para um canto mais reservado. Roberto olhou para Ana Clara, depois para Leandro, e então fez algo surpreendente. Ele se virou para Leandro e disse: quero que você saiba que tem minha aprovação. Não que vocês precisem dela, mas sei que é importante para Ana Clara, e quero que ela seja feliz, e está claro que você a faz feliz. Ana Clara abraçou o pai, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, pai. Você não sabe o quanto isso significa. Eu sei, sim, Roberto disse suavemente. Porque eu passei muito tempo fazendo as escolhas erradas. Não quero que você cometa os mesmos erros. Leandro, ele se virou para o mecânico. Cuida da minha filha e da minha neta. E se precisar de qualquer coisa mesmo, pode contar comigo.
Leandro apertou a mão dele novamente. Pode deixar, Roberto, e obrigado por me dar uma chance. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um ritmo novo. Leandro dividia seu tempo entre a oficina, que nunca abandonou, e o projeto social que crescia além das expectativas. Ana Clara continuou trabalhando na empresa, mas reduziu a carga horária, priorizando tempo de qualidade com Bia e com Leandro. Eles não moravam juntos ainda. Isso era um passo que ambos concordaram que exigia mais tempo e conversa. Mas passavam quase todos os fins de semana juntos, criando memórias e construindo algo sólido. Dona Célia e Roberto, surpreendentemente, se tornaram amigos. Ela o visitava às vezes, levava bolos, e ele descobriu que conversas simples sobre a vida podiam ser mais satisfatórias do que qualquer reunião de negócios. Ela o ensinou que dinheiro não cura a solidão, e ele começou a entender isso não apenas intelectualmente, mas no coração. Bia crescia feliz, dividindo tempo entre o mundo corporativo da mãe e o mundo prático da oficina de Leandro. Ela aprendeu que pessoas têm valor não pelo que possuem, mas pelo que fazem com o que têm. Que gentileza é uma força, não uma fraqueza. Que famílias vêm em todas as formas e tamanhos. Um sábado, 6 meses após a inauguração do projeto, Leandro estava na oficina terminando um trabalho quando Ana Clara apareceu. Ela tinha uma expressão séria no rosto, e por um momento, Leandro sentiu o medo antigo retornar. Ela ia dizer que era muito complicado, que eles eram de mundos diferentes demais. Mas então ela sorriu. Tenho uma proposta para você. Pode falar, Leandro disse, o coração acelerado. Estou cansada de viver em apartamento. Quero uma casa. Com quintal para Bia. Brincar. Próxima à praia, mas não muito longe daqui. E estava pensando, ela fez uma pausa. Talvez você pudesse me ajudar a procurar. E quem sabe, quando encontrarmos a casa certa, você consideraria morar lá com a gente. Leandro ficou sem palavras por um momento. Você tem certeza? Eu ainda sou um mecânico. Ainda vou chegar em casa com graxa nas mãos. Ainda vou acordar cedo para abrir a oficina. Eu sei, Ana Clara disse, se aproximando. E eu não quero que você mude nada disso. Eu me apaixonei pelo mecânico de mãos sujas e coração enorme. Não pelo que você poderia se tornar, mas pelo que você já é. Leandro a beijou ali mesmo, no meio da oficina cheia de peças de carro e cheiro de óleo. Foi um beijo que selava promessas não ditas, que construía pontes entre mundos que pareciam impossíveis de unir. Bia, que tinha ficado no carro, apareceu na porta nesse momento. Vocês estão se beijando, ela gritou animada. Isso significa que o Leandro vai ser meu papai de verdade? Ana Clara e Leandro se separaram rindo. Significa que estamos construindo uma família, Ana Clara explicou. Do nosso jeito, no nosso tempo. E Bia, feliz com a resposta, correu para abraçar os dois. Na semana seguinte, os três começaram a procurar casas. Encontraram uma perfeita em um bairro tranquilo, não muito longe da oficina, com um quintal grande onde Bia poderia brincar e Leandro poderia fazer uma pequena horta, algo que sempre quis ter. A casa precisava de reformas, mas isso não assustou nenhum deles. Reformas podiam ser feitas. O que importava era que aquilo seria deles, construído juntos. Roberto, quando soube, ofereceu ajuda financeira, mas Ana Clara recusou gentilmente. Queremos fazer isso sozinhos, pai, mas obrigada. Ele entendeu e respeitou. Em vez disso, apareceu no dia da mudança com ferramentas, pronto para ajudar no que fosse necessário. Ver o sogro e o genro trabalhando lado a lado, suando sob o sol de Santos enquanto carregavam móveis e montavam estantes, era uma cena que fazia Ana Clara sorrir até doer. Dona Célia também estava lá, organizando a cozinha com a eficiência de quem passou a vida cuidando de casas. Ela e Ana Clara trabalhavam juntas, e a jovem empresária descobriu que havia sabedoria em dobrar lençóis do jeito certo e organizar temperos por ordem de uso. Quando a noite chegou e todos estavam exaustos, mais satisfeitos, sentaram-se no quintal da casa nova. Bia já dormia no colo de Leandro. Ana Clara encostou a cabeça no ombro dele. Roberto e Dona Célia conversavam baixo sobre receitas e memórias da infância. Leandro olhou ao redor e percebeu algo fundamental.
Ele sempre acreditara que pessoas como ele não mereciam grandes coisas, que sonhar alto era para outros, não para mecânicos de bairro com vida simples. Mas ali, naquele quintal, cercado de pessoas que amava e que o amavam de volta, ele entendeu que havia estado errado. Grandes coisas não eram medidas por dinheiro ou status. Grandes coisas eram medidas por amor, por conexão, por momentos de verdadeira felicidade. E ele tinha tudo isso em abundância. Ana Clara ergueu o rosto e o beijou suavemente. "Obrigada", ela sussurrou. "Por quê?" "Por ter sido teimoso o suficiente para não desistir de nós. Por ter acreditado que poderíamos funcionar quando todos diziam que não." Leandro sorriu. "Eu que tenho que agradecer. Você me ensinou que eu sou digno de ser amado, que não preciso ser nada além do que sou. Você sempre foi digno, Leandro. Só precisava de alguém para te lembrar disso." Meses se transformaram em anos. A casa se encheu de vida, de risadas, de discussões pequenas sobre coisas triviais como quem esqueceu de fechar a pasta de dente. Bia cresceu forte e curiosa, dividindo tempo entre aulas de balé e tardes na oficina aprendendo a trocar óleo. Ela aprendeu que podia ser princesa e mecânica, que não precisava escolher entre mundos. Leandro e Ana Clara se casaram em uma cerimônia simples na praia, com poucos convidados, mas muito amor. Dona Célia chorou de emoção. Roberto fez um discurso que começou formal, mas terminou emocionado, admitindo que havia aprendido mais sobre a vida com um mecânico de bairro do que em todos seus anos construindo impérios. O projeto social cresceu, ajudando centenas de trabalhadores. Leandro treinou jovens da comunidade, criando oportunidades onde antes só havia limitações. Alguns desses jovens abriram suas próprias oficinas. Outros seguiram para a engenharia. Todos levavam consigo as lições sobre integridade e serviço que Leandro ensinava não com palavras, mas com exemplo. Rodrigo, Marcelo e Tiago, os rapazes que haviam pregado a peça original, eventualmente se tornaram clientes regulares da oficina e até amigos distantes. Eles aprenderam da forma difícil que crueldade disfarçada de humor tem consequências e que pedir desculpas genuinamente era o primeiro passo para crescer como pessoa. Numa noite, anos depois, Leandro estava no quintal sob o céu estrelado de Santos. Bia, agora com 8 anos, estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Ana Clara terminava uns e-mails do trabalho. Dona Célia e Roberto vinham jantar amanhã. Tudo era tão ordinário, tão normal, tão perfeito. Leandro pensou na noite no restaurante, na humilhação que sentiu, na mulher que o rejeitou sem conhecê-lo. Pensou em como aquele momento doloroso havia sido o catalisador para tudo que veio depois. Às vezes ele refletiu, a vida nos testa com dor e preconceito, nos humilha e nos faz questionar nosso valor. Mas essas provações não definem quem somos. Nossa resposta a elas define. Ele havia respondido com dignidade. Não revidou a crueldade com crueldade. Não deixou que a rejeição o tornasse amargo. Continuou sendo gentil mesmo quando a gentileza parecia fraqueza. E no final, essa gentileza não apenas o salvou, mas construiu uma família, uniu mundos, mudou vidas. Ana Clara saiu para o quintal e se sentou ao lado dele. "No que está pensando?" "Em como sou sortudo", Leandro respondeu. "Sorte não tem nada a ver com isso", ela disse, pegando na mão dele. "Você mereceu cada coisa boa que aconteceu, porque você é bom, genuinamente bom." Leandro a beijou sob as estrelas, e no interior da casa ouviu Bia chamando que tinha terminado a lição e queria brincar. Roberto mandou mensagem confirmando o jantar de amanhã. Dona Célia ligou para perguntar se precisava trazer sobremesa. A vida, em toda sua simplicidade bagunçada e linda, continuava. E Leandro, o mecânico de bairro que nunca sonhou grande demais, percebeu que havia conseguido algo extraordinário. Não por ser diferente do que era, mas exatamente por permanecer fiel a si mesmo. Ele aprendeu que diferenças sociais não significam nada diante de gestos verdadeiros, que amor chega quando paramos de procurar e começamos a apenas ser, que gentileza não é fraqueza,
mas a força mais silenciosa e poderosa que existe. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Leandro e Ana Clara tenha tocado seus corações e os inspirado a acreditar no poder da autenticidade e da bondade. Se esta narrativa ressoou com vocês, se os fez refletir sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor e sobre o valor da gentileza genuína, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal e deixarem seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida, do amor e das relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos. Comentem abaixo o que acharam desta história e compartilhem suas próprias experiências sobre superar preconceitos e encontrar o amor nos lugares mais inesperados. Estamos ansiosos para ler suas reflexões.